Comigo aqui a Keila Santana. Keila, essa questão partidária agora foi mesmo o peso para que essa sessão ela caísse, a sessão conjunta, Câmara e Senado, porque a expectativa de todos era que o veto anterior fosse derrubado. Na Câmara acabou sendo derrubado, mas no Senado não. Sim, Carlos, houve essa insatisfação, principalmente com a Câmara dos Deputados, né, por parte dos deputados que aprovaram nessa votação a derrubada do veto, e com essa divergência entre deputados e senadores, o senador Davi Alcolumbre achou melhor encerrar essa sessão, deixando para depois a análise dos demais destaques que ainda faltam sobre este projeto da reforma eleitoral e partidária, né? Então ainda restam alguns destaques para serem analisados, que seriam agora feitos depois dessa votação, desse veto sobre os partidos políticos, sobre a propaganda dos partidos políticos. Então, para a próxima sessão, restam então os projetos de lei do Congresso Nacional, liberação de créditos extras, e ainda 2 pontos destacados desse veto da lei de reforma política partidária, que trata sobre a elegibilidade dos candidatos e também sobre o sistema de contabilidade, o sistema de prestação de contas dos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à questão da elegibilidade, tem um vínculo com a lei da ficha limpa, né? Porque, pelo que vige até agora, na lei da ficha limpa, depois que toma posse, o processo ainda segue andando. Às vezes tem, por exemplo, uma pessoa eleita para deputado ou para senador, enfim, e aí se ela tivesse com a candidatura subjúdice por causa da questão da ficha limpa e ainda não tivesse sido definida, no dia da posse não se toma posse. Então, a ideia era que se até o dia da posse não tivesse sido resolvida essa questão, da pessoa ser considerada culpada ou não, ela tomaria posse, entendeu? E aí Exatamente. Houve esse veto a essa proposta, e agora um destaque, né? Tiraram para ser votado fora da cédula, para que esse veto também fosse votado como foi anteriormente em relação à propaganda partidária obrigatória. Exatamente, a intenção era, se derrubasse o veto, voltaria a ser como era a partir do registro da candidatura, né? Quando você faz o registro da candidatura, você já tem que apresentar as condições se você pode ser eleito ou não. Então, com a derrubada do veto, voltaria para esse ponto, mas aí ficou para a próxima sessão, com essa divergência entre Câmara e Senado sobre a votação do veto anterior, da propaganda semestral, partidária, as inserções partidárias no rádio e na TV. Então, após essa divergência, o quórum ficou baixo, os deputados entraram em obstrução, então não haveria mais a quantidade suficiente de votos para analisar os demais vetos. Certo, e além dos vetos, como a gente estava falando, tem os créditos adicionais ao orçamento deste ano, chegam a quase 23 bilhões de reais, e depois tem a lei orçamentária para 2020, Keila Santana, e aí nesse caso tem até o dia 23 de dezembro para que se concluam as votações, nesse caso a votação da lei orçamentária, e aí tudo vai girar em torno desse assunto também, né? Porque os projetos que estão na pauta, os vetos trancam a pauta de votação, eles precisam ser enfrentados, e aí se eles não forem votados, não tem como, a não ser que haja um acordo entre todos os líderes, porque às vezes esses acordos acabam prevalecendo aqui no plenário, mas não seria algo simples, né, nesse caso. Sim, até porque o orçamento pode trazer uma mudança nessa previsão de orçamento para as eleições também, né, para o fundo eleitoral, o fundo partidário. Há uma expectativa de que possa haver mais dinheiro para o fundo eleitoral, e isso também já é motivo de divergência aqui entre os deputados. Os debates até aqui no plenário já começaram sobre esse assunto, sobre a possibilidade do orçamento da União vir com a previsão de mais dinheiro para o fundo eleitoral. Alguns partidos são contra, outros defendem essa verba a mais para as eleições, para financiar as eleições a partir agora já de 2020, as eleições municipais.